Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Acupuntura Solidária. Bom, o assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos padrões de pensamentos, como isso pode afetar a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Eu tenho recebido muitas mensagens referente ao vídeo que foi gravado há um tempo atrás sobre alergia emocional. Esse vídeo tem repercutido muito, as pessoas têm se identificado com aquilo que aconteceu comigo e o que tem acontecido com elas e têm me procurado para saber como é que nós podemos tratar a alergia emocional. Bom, a alergia emocional nada mais é do que uma alergia que ela é desenvolvida após um estresse ou padrões de pensamentos que nós temos, e esses padrões de pensamento eles ativam a cortisona no nosso corpo e ela se espalha na nossa corrente sanguínea, trazendo alguns malefícios ao nosso corpo, como por exemplo uma alergia emocional, como está aqui nessa imagem. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os padrões de pensamentos que fazem com que nós ativemos esses gatilhos de alergia emocional, tá? Pensamento positivo e pensamento negativo. Muitas pessoas elas falam muito, fulano é positivo, fulano é muito negativo. Você já reparou que quando você fala das pessoas positivas, você tem uma lembrança dessas pessoas sempre contentes, sempre alegres, sempre fazendo alguma coisa, muitas vezes não importando a situação, elas estão sempre de alto astral, né, como as pessoas falam. E outras pessoas que são negativas, tem esse padrão negativo, você vê elas sempre tristes, cabisbaixas, com algum problema, não conseguindo resolver situações, sempre envolvidas em condições de vida mais difíceis do que as outras. Por quê? Os padrões de pensamento fazem total diferença na nossa vida. Com relação à alergia emocional, como isso pode acarretar um problema na nossa saúde ou não? Bom, vamos lá. Pensamentos negativos são como as ervas daninhas no nosso jardim. Quando nós temos algumas flores bonitas, algum jardim bem cuidado, e essas ervas daninhas começam a aparecer no nosso jardim, começam a danificar toda a plantação que nós fizemos, certo? Elas acabam com a raiz, elas apodrecem a planta, ela faz com que aquela planta seja pouco hidratada, porque ela suga toda a hidratação dessa planta, ou seja, ela acaba prejudicando o desenvolvimento do nosso jardim. Nossos pensamentos negativos são a mesma coisa no jardim dos nossos pensamentos. Tá? Quando nós permitimos que esses padrões de pensamentos negativos tomem conta da nossa mente, nós permitimos que essas ervas daninhas tomem conta do nosso jardim. Então, como é que eu tenho que fazer para entender os meus padrões de pensamento? As alergias, elas começam a florescer quando o meu cérebro se estressa, tá? Quando eu estou passando por um estresse, eu envio esse comando para o meu cérebro, olha, tá tudo ruim, não tem nada bom, e eu começo a produzir isso no meu corpo, essas substâncias que são nocivas ao nosso corpo. Então, eu preciso identificar os padrões de pensamento que eu estou tendo ao meu respeito. Padrões de pensamentos negativos que eu posso ter e de repente vocês vão se identificar com isso. Não consigo, não posso, eu sou um fraco, eu sou burro, eu sou um idiota, eu não vou conseguir fazer isso, eu não mereço viver isso, eu não nasci para ser feliz. Dinheiro é um problema, dinheiro faz mal, a falta de dinheiro, eu nunca tenho dinheiro, eu não sei estudar, eu não consigo aprender uma matéria, eu não consigo aprender matemática, eu sou burro nessa matéria, eu não consigo tirar 10, eu não vou conseguir esse emprego, eu não mereço um bom relacionamento, eu nasci para sofrer, eu não nasci para ser feliz. São padrões de pensamentos comuns às pessoas. Nós nascemos com padrões ilimitados na nossa vida. E nós vamos limitando os nossos padrões ao longo da nossa vida. Por quê? Nós aprendemos isso com os nossos pais, nós aprendemos com os nossos avós, que também foram vítimas de outras pessoas. Nós somos vítimas do aprendizado que nós tivemos com os nossos pais, que foram vítimas do aprendizado que tiveram com os nossos avós, que foram vítimas do aprendizado que tiveram com os nossos bisavós. E isso vira uma corrente de aprendizado negativo. Dinheiro não traz felicidade, para eu ter dinheiro eu tenho que trabalhar muito, e nós vamos levando esses padrões na nossa vida inteira.
Aconteceram coisas erradas na minha vida, eu fiz algo errado no meu passado, eu vou ser uma pessoa ruim a vida inteira, eu vou ter que pagar por isso a vida inteira. Então, nós temos esses padrões de pensamentos negativos que vão enraizando na nossa mente e vão se tornando uma realidade e são apenas pensamentos. Então, quando eu começo a pensar em algo que eu não mereço, que eu não vou conseguir, que eu não vou poder, que alguém é melhor do que eu começo a trazer peso para minha alma, peso para o meu espírito, vou fazendo o meu cérebro cada vez mais entender que isso é uma realidade e isso vai trazendo problemas para o meu corpo. Não somente uma alergia emocional, mas uma gastrite, uma enxaqueca que não se acaba. Muitos pacientes me procuram com enxaqueca, tenho muita enxaqueca, isso há anos da minha vida, já tomei várias medicações e não consigo resolver isso. Quando nós vamos avaliar, esse paciente tem muita culpa de coisas que aconteceram, muitos medos que aconteceram no passado, de situações que ele viveu e tem medo que isso repita novamente. São padrões de pensamentos negativos que nós vamos trazendo ao longo da nossa vida. Então, esses padrões, eles precisam ser modificados, nós precisamos identificar esses padrões para que nós possamos mudar o hábito de falar. Dá trabalho, uma mudança toda vez dá trabalho. Se você faz uma reforma na sua casa, você tem que quebrar, sujar, reformar e depois limpar. Quando nós falamos da área emocional, é a mesma coisa. Nós temos trabalho, leva tempo, dá trabalho resolver coisas na nossa vida, porque nós precisamos quebrar padrões que nós temos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: você está disposto a fazer mudanças na sua vida? Mudar a sua forma de viver? Tudo que você viveu até hoje foi consequência das suas atitudes. Essa responsabilidade é sua. Se alguém fez ou não alguma coisa para você no seu passado, seja lá o que for, você é responsável pelos padrões que você vive hoje. Essa responsabilidade nós temos que tomar para si. Tudo que eu plantei até hoje me deu a vida que eu tenho hoje. Todos os pensamentos que você teve ao seu respeito e a respeito da vida, a respeito do dinheiro, a respeito de saúde, de relacionamento, te trouxeram ao lugar que você está hoje. Está bem a sua vida? Está funcionando de acordo como você quer? Está? Não está? Porque você plantou isso. E às vezes nós não acreditamos quando dizemos assim: todo mundo colhe aquilo que planta. Mas eu não plantei isso na minha vida. Você plantou na sua vida, muitas vezes até inconsciente, pelos padrões de pensamentos que você trouxe. Então é importante que nós tenhamos a ciência de que tudo que me aconteceu até hoje foi de acordo com aquilo que eu pensei, eu atraí para mim. O universo, Deus, não sei qual é, o poder maior que você acredita, Deus, o universo, seja lá qual for, sempre vai dar mais do mesmo na sua vida. Se você tem pensamentos negativos ao seu respeito, a respeito de tudo, tudo que virá para você vai ser de forma negativa. Mas eu peço, eu oro todos os dias para melhorar e as coisas nunca funcionaram na minha vida. Sabe por quê? Porque não é o que você pede que será lhe dado, é o que você pensa. Eu estou pedindo para um emprego melhor, eu estou orando muito para ter um emprego melhor, mas você não pensa que você pode ter um emprego melhor, que você é capaz, que você merece, então você não terá esse emprego melhor. Não é o que você fala, não é o que você pede, é o que você pensa. Quando a Bíblia nos ensina a falar sobre oração, diz o quê? Entra no silêncio do teu quarto e fala com o teu Criador que ouve em oculto. Está dizendo, você não precisa falar, você pensa e você vai ser ouvido. Por quê? Porque Deus vai ouvir a sinceridade do teu pensamento. Que no teu pensamento tá tudo que você precisa, tudo que você merece. Se você diz que merece, você vai ter. Se você diz que não merece, você não vai ter. Então, nossos padrões de pensamentos, eles precisam estar de acordo com aquilo que nós desejamos. E eu vou te ensinar como é que você vai identificar os padrões de pensamento que você tem ao seu próprio respeito. Está preparado? Então, como isso funciona na verdade? Bom, o nosso cérebro, ele não sabe o que é ficção
e o que é realidade. Aí ele vai sentir e vai agir de acordo com a emoção que você está tendo naquele momento. Então, por isso, o seu cérebro não sabe definir, tá? O que é negativo e o que é positivo também. Se eu trago uma emoção negativa, eu estou dando ênfase àquilo, eu estou dando ibope para aquilo, eu vou ter mais daquilo. Se eu estou alegre, se eu estou feliz, eu vou ter mais daquilo. Imagine dias que você acorda com o pé esquerdo, que as pessoas falam muito sobre isso. Eu levantei hoje com o pé esquerdo, não deveria nem ter saído da cama. Nesse dia, comece a observar ou lembre de algum dia que você acordou assim, tudo vai acontecer para testificar que aquele dia é ruim, porque você já acordou com uma má vibração, você já acordou com um pensamento ruim. E quando você tem os dias que você acorda bem, você vai encontrar alguém que não vê há muito tempo, você vai ouvir uma música que você gosta, você vai ver coisas que estão ali testificando que o seu dia foi bom, que você amanheceu vibrando bem. Então, nosso cérebro não está treinado para saber que tipo de pensamento que nós temos, se ele é bom ou se ele é ruim. Ele só está treinado para sentir essas emoções. Então, eu vou te explicar agora como é que você vai fazer para você identificar esses pensamentos. Deixei anotar tudo certinho aqui, passo a passo, para você não esquecer, e nem eu, do que você vai fazer. Bom, primeira coisa que você vai fazer, quando você tiver um pensamento, você tem que começar a se atentar à sua voz interior. Sabe aquela coisinha que fica no seu ouvido? Nós chamamos isso de diálogo interno, tá? Nós temos um diálogo interno que ele é capaz de nos nutrir ou de nos matar de fome. Então, nós precisamos ter essa percepção de saber o que a sua mente está conversando com você. Sabe, uns dizem que é a vozinha do anjo, outro diz que é a vozinha do diabo. Não, isso é um diálogo interno. É o que você pensa ao seu respeito, é o que você sente de merecimento, é o que você acha da sua vida. Então, muitas pessoas, elas começam a ter depressão porque escutam demais esse diálogo interno falando que ela não presta, que ela não é boa o suficiente, que ela não vai ser feliz, que ela não vai conseguir, que ela não vai ter mais ninguém na vida, que ela nunca vai encontrar alguém, que ela não vai se casar, que ela não vai ter um bom emprego, que ela não vai se formar. Então isso tudo vai nos matando de fome, na verdade, não nos nutre. Quando algo está nos nutrindo, nos deixa felizes. Então a gente tem que entender qual é o leão que eu vou alimentar dentro de mim. O primeiro dia eu quero que você pare para pensar e observar os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que você teve? Começa a anotar. Anote no seu celular, anote num caderninho, numa folha, onde você tiver uma facilidade de acesso mais rápido. Você vai pensar algo negativo. Se anota. Provavelmente esse pensamento negativo é a seu respeito. Se anota. Daqui a pouco, outro pensamento negativo, você anota. Você vai ver a lista de pensamentos que você tem. E muitas vezes você não vai conseguir, na maioria das vezes, relatar tudo que você pensa a seu respeito. Então você conseguiu identificar. Quando você começar a identificar isso, seu cérebro vai começar a se treinar a identificar esses pensamentos. Tá? Isso é muito importante. Quando você identifica eles, você começa a conseguir dar nomes aos seus pensamentos. Dar nome e saber da onde isso está vindo. Gente, o treinamento para nossa mente não é algo simples e rápido. Você vai ter que treinar a sua mente para começar a modificar os seus pensamentos. Então é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que demanda vontade. Você tem que ter vontade de fazer isso. Você tem que nascer dentro de você algo que eu quero mudar isso, eu não quero mais viver assim. E isso vai acontecer, tá? Então o treinamento é assim. Nós adultos muitas vezes temos retenção para fazer isso. Tá? Então, olha, vamos deixar quebrar isso, dizer que eu não vou conseguir, já começa a colocar na sua cabeça, eu vou mudar a história da minha vida, tá bom? E isso só vai acontecer se você quiser. Então, primeiro dia, identificação dos pensamentos. Segundo dia, você identificou os seus pensamentos, comece a nomeá-los. Eu tô com um sentimento ruim, tô com um pensamento negativo. Qual é o nome desse pensamento? É raiva, é ódio, é tristeza, é angústia, é decepção? Qual é? Começa a identificar
Mas, Cris, eu não vou saber fazer isso. Dá um nome. Se você pudesse supor um nome para esse sentimento que você está tendo agora, qual nome você daria? Se você não tem certeza do que você sente, começa a pensar no nome que você poderia dar a esse sentimento. Ah, eu senti puxa vida, eu não vou conseguir arrumar alguém na minha vida mais. Que tipo de pensamento é esse? Não merecimento. Que eu não mereço alguém. Se tudo diz que na vida eu não nasci para viver sozinho, por que eu não mereço alguém? Porque eu não vou conseguir, isso é uma promessa. Então eu vou conseguir alguém. Então você vai começar a dar nome aos sentimentos que você tem. Primeira coisa, então, você identificar os pensamentos. Segunda coisa, você dar nome para eles. Isso é muito importante, porque quando nós começamos a dar nomes, nós vamos entender quais são as crenças limitantes que nós trazemos ao longo da nossa vida. E isso desde a infância. Às vezes alguém te falou, você ouviu, um amigo, um parente, a mídia social, a sociedade impôs isso. Você nunca vai conseguir um casamento de alto valor, você nunca vai conseguir um bom emprego. Para arrumar um bom emprego, você tem que estudar muito. São crenças que limitam a nossa vida. Então, nós precisamos dar nome para elas. Você precisa, no segundo passo, dar nome para essas emoções. Deu nome para essas emoções, nós vamos começar a mudar esse padrão, tá? Mas eu preciso que você identifique o máximo de padrões que você reconhece em si mesmo. Isso é o segundo passo. Depois de você ter identificado seus padrões de pensamentos negativos e ter feito uma lista de todos eles, você vai se assustar com a quantidade de coisas ruins que você pensa a seu respeito e a respeito da vida. Não se assuste, nós vamos começar a mudar esse comportamento do nosso cérebro, tá? Nós vamos começar a fazer uma reprogramação dessas crenças, dessas limitações e desses pensamentos negativos. Porque dentro dos pensamentos negativos vão estar constando várias crenças limitantes que você adquiriu ao longo da sua vida, da sua história. Então nós vamos começar a reprogramar a nossa mente com relação a esses pensamentos. E como é que nós vamos fazer essa reprogramação? Você vai pegar a lista de tudo que você anotou, de todos os pensamentos negativos que você tem, principalmente ao seu respeito. Feito isso, o que você vai fazer? Essa listagem que você fez com todos os seus pensamentos negativos, você vai fazer uma lista de todos os pensamentos que estão contra esses pensamentos negativos. Então, se você colocou todos os pensamentos, por exemplo, o topo está escrito lá, eu não me amo. Você vai colocar, eu me amo. Eu não me aceito, eu me aceito. A partir daí, você vai começar a trazer as suas contrapropostas para os pensamentos negativos, tá? Então, não me amo, não me aceito, eu me amo, eu me aceito. Eu não mereço ter um bom relacionamento, eu mereço ter um bom relacionamento. Eu não consigo um novo emprego, eu consigo um novo emprego. Eu não sou boa no que eu faço, eu sou boa no que eu faço. Tudo que você tiver de crença limitante e pensamentos negativos ao seu respeito, você vai colocar do lado dessa lista tudo ao contrário, tá? E aí nós vamos começar a repetição. O exercício a partir daí, o segundo exercício desse passo 2, é você começar a falar essas afirmações positivas. Todos os dias, pela manhã, você vai olhar no espelho para você mesmo e vai repetir essas afirmações positivas. Cris, mas eu não consigo fazer isso. Você vai tentar a primeira vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira, uma hora isso vai acontecer. E você vai ficar pensando nessas afirmações durante todo o dia. Esse impacto de você se olhar no espelho, primeira frase que você vai dizer, eu me amo e me aceito como eu sou. E espera a reação que você vai ter diante do espelho. Muitas pessoas choram, outras não conseguem falar, outras têm dificuldade, mas você vai tentar novamente, até você conseguir. E nas próximas horas você vai repetir isso na sua mente o maior número de vezes que você puder. Essa forma de se amar e de se aceitar é um dos passos mais importantes para a gente começar a reprogramar nossa mente. Então, o que você está fazendo na verdade? Você está substituindo tudo que é negativo nos seus pensamentos para aquilo que é positivo.
Isso vai virar uma verdade quando você começar a colocar emoção nessas palavras. Da mesma maneira que o pensamento ruim, ele gera uma emoção na gente, o pensamento bom, ele também tem que vir. Um pensamento positivo, ele tem que vir e fazer essa mudança na nossa emoção. Então, quando você pronunciar, eu me amo e me aceito como eu sou, você começa a vibrar essa frase, para você sentir a emoção no seu corpo, aquela coisa que chega, dá um frio na barriga. Porque quando isso vira uma emoção, o cérebro começa a entender que aquilo é uma realidade. Porque, como eu disse anteriormente, ele não sabe definir o que é uma ficção de uma realidade. Então eu tenho que criar a emoção para que ele sinta, realmente ser real, ela está vivendo isso, ele está vivendo isso, mas isso precisa da sua repetição. Então, qual é? Vamos repassar? Pega toda a listagem que você fez de pensamentos negativos e vamos escrever tudo aquilo ao contrário do que a gente pensa. E vamos começar a pronunciar isso. Primeira vez é no espelho pela manhã falar a frase eu me amo e me aceito como eu sou. E as demais frases você vai repetir uma vez e depois durante o dia tudo que você lembrar. Sempre que vier um pensamento que vai insistir, o nosso cérebro é terrível, ele vai tentar insistir com as padrões negativos e nós vamos começar a reprogramação da nossa mente, tá bom? Agora nós vamos para o próximo passo. Bom, nesse último passo desse vídeo, nós vamos pegar todas essas afirmações e vamos trabalhar isso durante uma semana. Você vai encontrar resistência nesse período porque a sua mente está sendo mexida, ela está começando a ser desconstruída de alguma coisa que ela acreditou a vida inteira. Então, você vai esbarrar em resistências, mas não desista. Lembre-se, você é capaz de modificar aquilo que você tem por dentro para se curar, aquilo que tem dentro do seu pensamento para você se curar, ok? Uma outra coisa que você deve fazer é começar a pronunciar, a dizer o que você quer que deixe ir. Você precisa se abrir para liberar coisas e padrões que estão presos. E às vezes o nosso subconsciente ele fica carregado daquilo, preso e não quer liberar. Então você vai começar a colocar escrito e vai começar a dizer. A sua frase vai começar assim: eu deixo ir. E você vai completar com que tipo de padrão que você quer se liberar, que você quer deixar ir embora para reprogramar a sua mente para aquilo que são os pensamentos e padrões positivos, ok? Então, por exemplo, você acreditou que dinheiro não traz felicidade. Então você vai colocar no seu caderno, no seu celular, eu deixo ir a crença limitante que diz que o dinheiro não traz felicidade. Se você acredita que não vai ser feliz, eu deixo ir a crença de dizer que não vou ser feliz. Eu deixo ir a crença de que não sou capaz. Eu deixo ir a crença que sou limitado para conquistar. Você vai colocar os padrões que você encontrou no meio de tudo isso daí que você pensou, que você analisou, que você escreveu, e você vai abrir mão disso para deixar ir. Gente, isso é importante demais. Algumas pessoas acham que apenas o falar resolve. Falar não resolve. Pensar resolve, falar resolve e agir resolve. Isso é um conjunto, tá? Uma transformação, uma mudança, ela tem que vir acompanhada de pensamento, de palavras e de atitudes. Então eu tenho que liberar essas coisas. Eu tenho que tirar de dentro de mim aquilo que não me nutre. É como a gente falou no início. O que não me nutre, eu tenho algo que me nutre e outro que me mata de fome. O que é que eu quero alimentar? Eu quero ser nutrida, então eu tenho que retirar de mim tudo aquilo que não é bom, tudo que são pensamentos que não me agregam em nada, para trazer aquilo que vai nutrir a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. E com essa reprogramação que nós estamos fazendo aqui, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Eu quero que você retorne aqui e me diga o que foi que mudou em você, quais são os padrões de pensamento que você tinha e que hoje você, depois desse treinamento, você está começando a mudar, tá ok?
Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre várias outras coisas para que a gente possa conseguir mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, mudar as nossas palavras e o nosso comportamento para que a nossa vida emocional e física seja mais saudável. Então, baseado tanto na alergia emocional, na gastrite, na enxaqueca, quando nós mudarmos esses padrões, muitas coisas vão mudar na nossa saúde física. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu like, seu comentário, compartilhe com um amigo que precisa mudar os padrões de pensamentos, porque nós merecemos ser felizes. Nós somos responsáveis pelo nosso momento. Se você até hoje não ficou feliz com os padrões que você tem de sua vida, chegou a hora de modificar. E esse é o momento. O momento presente é o melhor momento, o mais precioso para fazer qualquer tipo de mudança. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: existem 2 dias no ano que nós não podemos fazer absolutamente nada. Esse dia é o ontem e o outro dia é o amanhã. Então, hoje é o momento de você começar a transformar a sua vida e curar tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. Deixo aqui um abraço, um beijo e gratidão por você ter estado aqui até agora.